Boa noite, estamos aqui, Fala. eu e Vinícius, mais um dia, para falar um pouquinho desse clássico dos milhões aí no Rio, né? Flamengo e Vasco, Bom demais. 1-1. Suas considerações iniciais aí, Vini. Eu já começo na crítica porque não curti muito não. A postura do Flamengo, o que me chama a atenção é que normalmente começa muito para frente, num ritmo muito acelerado e depois cai um pouco de produção. A gente estava até comentando isso aqui um pouco antes de iniciar e é um ponto que particularmente eu não gosto, né? Por mais que seja da proposta. Mas o Vasco também jogou bem, então já para começar aqui. O Flamengo começa bem controlando o jogo, né? Tem algumas chances, consegue abrir o placar. Depois Não, acho fora que o tanto de bola na trave que o Flamengo botou nessa partida, né? Que pelo amor de Deus. Só de bola na trave cara, aí o chute é do uns 5 gols. Cebolinha, o chute do Cebolinha na trave. Jogada muito bem feita ali do Flamengo, né? Entra do Loyal, se eu não me engano, Bruno Henrique chuta, uma defesaça do Léo Jardim. A zaga do Vasco dorme, né? No ponto, e o Carrascal consegue fazer o gol. Primeiro gol dele, camisa do Flamengo, importante. É um jogador que eu quero ver mais. Acho que tem muito pouco minuto. Jogou bem, cara, essa E partida. Eu gostei tem dele. bola pra contribuir. Jogou bem, inclusive. Acho que Movimentou ele não entrou bem bastante. no lugar dele, né? Achei que não entrou legal. Esse é um ponto, o Felipe Luiz falou agora já na entrevista pós-jogo. A gente já sabe, né? Mas ele ressaltou questão do pouco tempo de intervalo entre um jogo e outro, né? O jogo foi na quinta-noite. Então, não dá nem 3 dias completos. O jogo foi domingo à tarde. Essa E semana ele já disse tem outra também, né? que, justificando as alterações de um time para o outro, ele disse que pensou num time fresco para pressionar a saída de bola do Fernando Diniz, que a gente sabe que é o caminho, né, cara? O Sim. caminho das pedras ali Não, que para. deu certo no início, né, cara? Foi até o que eu falei aqui no início. Deu certo no início. Os primeiros 10, 15 minutos ali só via Flamengo jogando. Todo ataque era do Flamengo, toda a sobra era do Flamengo. Então, era ataque contra defesa, os primeiros 10, 15 minutos. Tanto que saiu o primeiro gol ali, entendeu? Sim, sim. Falando individualmente agora um pouquinho, cara, não gostei da partida do Bruno Henrique. Achei que, putz, acho que entregou pouco na participação do jogo. Não conseguiu desempenhar mesmo, acho, ali que a função de centroavante. E tem uma bola do Carrascal no segundo tempo. O Carrascal dá um passe por cima ali pra ele. Ele ia sair cara a cara com o Léo Jardim. Ele domina errado, espirrado. Perde uma chance clara. O Pedro, quando entra, também desperdiça algumas chances. Né? Foi um jogo que o Flamengo criou. É a tônica do Criou Flamengo, né? bastante. Cria. Não criou, assim, inúmeras oportunidades. Porém, criou o suficiente pra vencer o jogo. Sim, sim. E o Pedro desperdiça um Não, gol, criou o assim. suficiente pra ter pelo menos 2 de diferença, pô. Assim como foi É, no jogo de meio de semana. O Flamengo criou bastante. Criou bastante, sim, jogou em cima. sim. A pressão pós-perda do Flamengo nos primeiros 15 minutos, seja do primeiro ou do segundo tempo, funcionando muito bem. Muito em cima na saída, até porque essa é a proposta do Felipe, né? Que o Ed falou. Mas funcionou, cara. Só que cria muitas chances e também desperdiça muitas chances. Meu problema, a minha crítica pro Flamengo não é para as chances que estão sendo criadas, longe disso, mas é para desperdiçar menos. Porque num jogo como esse, onde, cara, o Vasco, pra proposta do jogo, o Vasco conseguiu entregar bem, sabe? Então, num jogo como esse, tendo muitas chances, é tentar aproveitar o suficiente para sair com a vitória. Que o Flamengo poderia. Só o Pedro, por exemplo, teve 2, 3 lances ali que, cara, se ele tivesse conseguido chutar direito, era gol. Só que, né, teve marcação, já tava caindo, fora de posicionamento, aquele bate e volta ali dentro da área. Mas isso eu tô falando só do Pedro. Pô, teve o lance do Bruno Henrique, teve o próprio Carrascal, teve alguns outros lances que o Flamengo criou que, pô, desperdício, né? Um desperdício Sim. atrás do outro. Aí, achei importante aqui pontuar. Não sem perseguição, mas assim, que diferença é ter o Alan no meio de campo, negativamente falando, né? Porque, assim, ele não jogou mal. Só que ele não gera jogo, ele não gera fluência de jogo no meio de campo, passe vertical, infiltração. Ele não tem essa capacidade mesmo, assim, Concordo. de que Jorginho, Saúl e até o Dela Cruz podem entregar, né? Então Cara, acho acaba que que todos os impacta lançamentos dele, negativamente. não todos, né? Mas assim,
quando eu passei já tava ficando com raiva, que ele já tinha errado umas 3, 4 lançamentos seguidos, eu comecei a acompanhar e era difícil, né? Ele acertava um lançamento e depois errava dois. Acertava um, errava três. Era difícil, eu não conseguia fazer tentar. Espaço em quebra-linha ele não tem. Cara, e coisa que você vê muito isso no Jorginho. Tudo Sim, bem o que, pô, Saulo também o tem homem esse, também joga de terno, né? a régua é muito Mas alta, né? Hoje no meio é campo do diferente, Flamengo. cara, é diferente. E isso é um pouco ruim porque o, esqueci o nome daquele maluco que a gente tava até comentando do Vasco, correu pra cacete. Alguma coisa Ian. Não, Ian? Não lembro agora. O cara correu pra cacete. Falando aqui um pouquinho do Vasco, aqui olhando pelo perspectiva do Vasco, eu acho que um bom jogo. O Felipe Coutinho, enquanto tem gás ali, Sim, ele, pô, tu vê que é diferente, ele melhorou muito. sim, Tu sim. vê que ele Ele sobe o muita nível do time, qualidade, cara. com a bota no pé dele, ele consegue ali ter ele conduz a bola como. Ele é diferente. Tu vê Sim, que é, sim. é complicado. O Ryan Ryan, isso aí, é né? Ian, bom não. de bola, né? Bom de bola. Isso já é fato, já, todo mundo sabe. Mas assim, chovendo molhado, né? Ótimo jogador. O Vegete achei que Foi abaixo, foi faltou um abaixo. pouquinho, foi Mas a bola abaixo. também Ele é chegou aquele cara pouco de uma nele, né, bola, cara? né? A bola chegou pouco nele. O Hugo Moura, boa partida. O Léo Jardim também gostei da partida dele, fez algumas defesas difíceis, que também é chovendo molhado, ele é um ótimo goleiro. E compensação tem aqueles pontos ali, né, cara? O Pulmita. Pô, ele erra um cruzamento assim no segundo tempo que, assim, pô, é difícil. Se era o meu time fazendo aquilo, Sim. complicado. Inclusive o senhor Emerson Royal, mais uma partida dele que eu acho abaixo assim, Abaixo da demais. crítica. Sim. Abaixo da crítica. O lance do gol ele acerta o cruzamento pro BH, mas no geral ele erra muito e a comparação também é elevada, né? Porque o Wesley vinha numa fase excelente antes de Sim. sair e o Varela cresceu de produção. O Varela que gol no meio de semana, aquela fatiada dele, né? O Varela, quando ele Então, entra também, ele costuma jogar bem, né, cara? sim, sim, o Varela cresceu muito de produção. E acho que do parte assim, desse jogo, acho que é isso. No geral, um empate, 2 pontos desperdiçados pelo Flamengo. Acho que pro Vasco não é um resultado assim excelente. Acho que o Vasco não entrou para empatar o jogo. A gente sabe que o time do Fernando Diniz geralmente ele busca a vitória, mas também não é uma catástrofe, né? Porque o Vasco hoje é um time que briga na segunda página Pô, mas eu acho da, que da esse tabela. resultado pro Flamengo foi ruim, cara. Mesmo sendo Sim, clássico, sim, sim. mas. E 2 jogos aí com o Vasco, né? E 2 pontos conquistados somente. O Quatro Palmeiras pontos ainda tá com um conquistados. jogo a menos, se eu não me engano, não tá? Palmeiras, então. O Palmeiras ele é Então, tipo assim. o líder por pontos perdidos, como a gente fala. Que ele tem aproveitamento melhor atualmente. Se ele vencer o jogo atrasado, está marcado para o dia 11 de outubro, salvo engano, jogo contra o Juventude no Allianz Parque. O Palmeiras pode assumir a liderança. E agora é isso aí. Próxima rodada assim, primeiro foco na Libertadores, Sim. né? Jogo de quinta-feira. E ver como é que vai ser a recuperação dos jogadores. Tanto pro jogo de quinta, né? Se o Jorginho joga, Quanto foi o próximo jogo, se o verdade. Alexandro entra também. E pro final de semana e seguir a toada. O Palmeiras é um jogo difícil. Na Fonte Nova contra o Bahia. Verdade. Bahia no primeiro turno ganha no Allianz. Não sei se o jogo foi no Allianz ou foi em outro estádio, não me recordo. Mas ganha em São Paulo, 1-0. Então Agora o jogo é é lá. torcer aí, né? E ver o que acontece aí para as próximas rodadas. Ainda tem água pra rolar, mas. Considerações finais aqui. Bom que pelo menos somamos um ponto. Clássico, jogo difícil. Mas fica aquele sentimento ruim de que, pô, a gente criou pra ganhar. E não ganhamos, né? Deixamos 2 pontos aí. Então, acho que esse é meu ponto mais negativo pro Flamengo nessa rodada. Mas sigo com você. É aguardar pra ver como que vai ser nessas próximas rodadas. Seja Libertadores ou Brasileirão. A próxima rodada eu tô vendo aqui é o Corinthians na Neoquímica. Sim. Outro jogo que também Complicado. chato. A gente vai jogar já sabendo o resultado do Palmeiras na Fonte Nova, então vamos ver. O Cruzeiro tá perdendo pro Red Bull, hein? Então muita rodada aí pra acontecer no Brasileirão, vamos jogo após jogo. E se tudo der certo aí, rumo ao título. Valeu, galera. O que vocês acham? O time ficou devendo? É tropeço? Sim. Não. Faz parte da caminhada, oscilar um pouquinho? E o que vocês acharam dos jogadores? Comenta aqui a partida embaixo, do Alan, do Pedro? Deixa nos comentários aí embaixo e a gente vai falando.
Valeu. Abraço, galera.